Graça e paz, queridos. Nós começamos agora a estudar mais um capítulo do livro de Apocalipse, entendendo que precisamos muito da orientação do Espírito Santo para entender esse livro, a sua mensagem, porque verdadeiramente é uma mensagem para o final dos tempos, para a Igreja do Senhor Jesus. E nós vamos ler o texto do capítulo 4. Quem quiser acompanhar na sua própria Bíblia pode folheá-la e encontrar o capítulo 4 de Apocalipse. O texto diz assim: Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto de homem, e o quarto ser vivente, como a águia, semelhante à águia, quando ela está voando. E os 4 seres viventes, cada um deles respectivamente, tinham 6 asas e estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes deram glória e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele e que se encontra sentado no trono, adorando-o, ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositando as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que Deus abençoe a sua palavra. Até aí, o capítulo número 4.
capítulo número 4 de Apocalipse. Então, nós temos esse texto para meditar hoje. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graças pela oportunidade de mais uma vez de estudarmos a tua palavra. Nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração por meio dela e que o teu Espírito ilumine a nossa compreensão de tudo aquilo que tem sido revelado a nós neste livro, que é um livro de revelações do Senhor para o teu povo. Obrigado, porque nós podemos compreender as tuas revelações, porque o Senhor faz com que o teu Espírito nos ensine cada dia a compreender a tua palavra. Nós louvamos o teu nome, agradecemos pelas pessoas que estão conosco, por aqueles que vão participar vendo esta live. Que o Senhor os abençoe também e que eles possam ser tocados pelo teu Espírito para serem estimulados a uma vida de santidade diante do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós estamos diante do texto bíblico que é o capítulo 4 de Apocalipse. Nós já vimos até agora os 3 primeiros capítulos, entendendo claramente que o primeiro capítulo fala de Jesus Cristo glorificado, como Jesus está hoje glorificado, como ele está em sua posição de regente do universo, à destra de Deus, e realizando o ministério da intercessão. O ministério de Jesus de redenção ainda não está completo no sentido de que ele ainda intercede pelos pecadores. Esse ministério vai ser completado integralmente quando a igreja for arrebatada e quando todo o pecado do mundo for destruído juntamente com Satanás e seus anjos e a morte for destruída. Então, toda a intercessão dele não será mais necessária, porque ele terá assumido a posição vitoriosa para sempre. Então, Jesus é o Jesus glorificado do primeiro capítulo. No segundo e terceiro capítulos, nós vimos as igrejas que foram escolhidas dentre as mais de 200 igrejas que existiam na Ásia naquele tempo, para representarem situações complexas, né, da igreja. Então, cada igreja representava-se a si mesma no tempo e no espaço, geograficamente localizadas e reais, né, igrejas verdadeiras. Cada uma delas representava-se a si mesma com os defeitos que cada uma tinha. Mas também elas representavam períodos da história da igreja, períodos que podemos ver na história da igreja, acompanhando a história da igreja. Assim, Éfeso representou a igreja do primeiro século e Esmirna representava a igreja do século segundo, terceiro e início do quarto século. A igreja de Pérgamo representava a igreja que se associou ao Império Romano. Daí para frente, a igreja de Tiatira representava a igreja papal, né? A igreja de Sardes representava a igreja reformada e a igreja de Filadélfia representava a igreja missionária do século XVII, do século XVIII e XIX,
e início do 20, e a igreja de Laodiceia, que representa a igreja moderna, né, com todas as características de Laodiceia, sendo repetidos aqui na igreja moderna, né? Então, uma igreja que nós vimos na semana passada, uma igreja rica, cheia de recursos financeiros, uma igreja, isso falando em termos gerais, né? Há igrejas boas, mesmo neste período de Laodiceia, nós temos igrejas que são boas, que são igrejas como a de Éfeso, como a de Esmirna, né? E fala também de crentes, crentes Éfeso, crentes Esmirna, crentes de Laodiceia, porque cada pessoa também é representada nessas citações que foram descritas nos capítulos 2 e 3. E a gente tem que se perguntar de vez em quando qual o tipo de crente que eu sou, né? Que tipo de crente que eu sou? Será que eu sou um crente Éfeso? O crente Éfeso é aquele que era vibrante no início, mas aí com o tempo que foi passando, ele foi arrefecendo o seu ânimo e agora virou quase que uma religiosidade apenas. Ele não tem mais vibração, não tem mais entrega, não tem mais disposição de adorar a Deus com intensidade, de se dedicar 24 horas por dia ao Senhor. Então, ele vive uma vida religiosa. Ele tem Bíblia, ele vai na escola dominical, participa do culto, mas mais nada, né? Ninguém sabe que ele é crente, porque o seu testemunho não é um testemunho adequado. Mas tem os crentes Esmirna, né? Que suportam provações, que suportam perseguições, que suportam situações contrárias à sua vida, na sua vida, e que estão firmes no Senhor, cada vez mais integrados na obra, cada vez mais desejosos de fazer a vontade de Deus, e mesmo que haja uma série de complicações contrárias à sua própria, seu próprio conforto, ele vive para a glória de Deus e ele está vibrando sempre, né? É como se ele tivesse o primeiro amor. E assim sucessivamente, cada igreja, cada crente tem também uma característica dessas igrejas. Então, elas são representativas, elas existiram no tempo, elas receberam essas mensagens, foi necessário que elas recebessem isso, mas elas foram escolhidas por Deus exatamente para serem um reflexo daquilo que acontece na história da igreja. Bem, então nós temos os capítulos 2 e 3 desta maneira. Agora hoje nós entramos na fase profética do livro. A parte profética do livro começa exatamente agora, no capítulo 4, né? Então, aquilo que o próprio Jesus falou com João, né? Escreve as coisas que viste, é o Jesus glorificado, as coisas que são, ou seja, aquilo que está acontecendo na presente era, que é a história das igrejas, na qual nós estamos inseridos agora, né? Como igreja como uma parte da igreja de Laodiceia. E as coisas que depois destas virão acontecer. O que é depois destas aqui nesse texto de Jesus para João? Depois destas, coisas que nós estamos mencionando agora. Então, depois daquelas coisas, depois daquilo que a igreja passar, depois daquilo que terminar a história da igreja, ou seja, depois do arrebatamento da igreja, quando a história da igreja e o número de salvos se fechar, o número de salvos se completar. Então, quando isso acontecer, quando o número de salvos tiver chegado
ao número exato que Deus programou lá na eternidade, então a igreja não terá mais sentido nem missão aqui na Terra. Então ela será arrebatada. E é exatamente isso que o capítulo 4 de Apocalipse está mencionando, está falando, né? Daqui para frente, nós vamos ver aquilo que vai acontecer depois que a igreja está arrebatada. E é interessante que a igreja não é mais mencionada nos capítulos 4 a 22 do livro de Apocalipse. Ela não é mais mencionada. Por que a igreja não é mais mencionada aqui? Porque tudo que vai acontecer, tudo que está registrado nos capítulos 4 em diante, são coisas que vão acontecer no mundo, aqui neste planeta geográfico, no período da tribulação, no período de 7 anos que Jesus declarou que era o período da grande tribulação. E o período do princípio de dores, que são os primeiros 3 anos e meio da tribulação, e os 3 anos e meio finais, que Jesus chamou de grande tribulação. Então, a tribulação é dividida em princípio de dores e grande tribulação. Então, isso é o que vai acontecer aqui a partir do capítulo 4 que nós estamos estudando, e, portanto, a igreja não estará mais aqui, razão pela qual você não encontra, a não ser nos 3 primeiros capítulos, sobre a igreja em Apocalipse. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada aqui, né? Então, a subida de João em visão, né? Em arrebatamento espiritual para o céu, já é um sinal que realmente a igreja já não está mais presente aqui no mundo. Então, o texto começa dizendo assim: depois destas coisas, que coisas? Depois da história da igreja, que é isso que está escrito, né? Depois dessas coisas, as coisas que hão de acontecer depois destas, do capítulo 13, 3. Então, depois que a história dos capítulos 2 e 3 for concluída, essa história, então, depois que tudo acontecer, né? Depois destas coisas, então, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Então, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Então, ele viu uma porta aberta no céu, mas não somente a porta. Ele ouviu também a primeira voz, a primeira voz que ele tinha ouvido lá no capítulo 1, que falou com ele como a voz de muitas águas. Os irmãos devem se lembrar. E o que a voz dizia para ele? Ao som como se fosse um som de trombeta, falando com ele o seguinte: sobe para aqui. Sobe para aqui aonde? A voz estava no céu. Sobe para aqui, sobe para o céu. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, depois que a igreja for arrebatada, o que é que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer? Isso que a voz daquele que falou com ele no início, que é a voz de Jesus, né? Ela menciona exatamente aquilo que vai acontecer. Então, a profecia futura, tudo que vai acontecer, só um minutinho, tudo que vai acontecer no futuro está registrado aqui. Tudo que vai acontecer nesse período de 7 anos está registrado aqui neste trecho de 4 a 22 de Apocalipse.
Então, a voz disse para ele: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito. João não foi fisicamente no céu. Imediatamente eu me achei em espírito. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ele foi lá na presença do trono. Ele viu no trono alguém sentado. Ele não identificou, não é? Porque ele sabia que tinha alguém sentado no trono, mas não foi, ele não identificou quem é. Nós sabemos que é Deus, mas João não fala que é Deus, né? Porque também era uma situação em que ele estava em visão, mas mesmo assim, mesmo em visão espiritual, em arrebatamento espiritual, Deus não é plenamente visível, né? Deus é invisível, como diz o texto de 1 Timóteo, e que fala também que Deus é invisível, né? E, mas ele é real, invisível, mas real. E Deus, mesmo quando nós estivermos glorificados no céu, nós não poderemos ver a Deus, porque Ele é Espírito. Nós saberemos da presença dEle, veremos a glória do seu ser, mas nós não o veremos do jeito que nós vemos um ser humano, porque ele não tem corpo, né? Então, João também passou por essa experiência e ele só descreve essa visão. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. A pedra de jaspe quer dizer que é uma pedra que é clara como o cristal, né? Uma pedra maravilhosamente clara, como um cristal lindíssima. E jaspe é o seu aspecto, né? E de sardônio. Sardônio já é uma pedra, uma semijoia, que é vermelha, vermelha. E também seu aspecto era como, ao redor do trono, né? Há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, que é um verde claro, né? A esmeralda. Então, é um aspecto glorioso. O que está sendo usado aqui por João é que ele não tem outras palavras para expressar, então ele compara, né? Ele compara, esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. É uma comparação. E de sardônio. E ao redor do trono, isto é, onde aquele ser estava sentado, havia um arco-íris semelhante, parecido com, no aspecto, a esmeralda, né? Então, esse texto nos mostra a comparação que João fez para que pudéssemos entender o que ele viu. Ao redor do trono, há também uma... Ao redor do trono também há 24 anciãos. 24 anciãos. Quem são esses
anciãos, né? Quem são esses anciãos? Esses anciãos têm algum entendimento, vamos dizer assim, diferente, algum entendimento diferente que entre as correntes que estudam o Apocalipse. Mas nós podemos identificar esses anciãos porque a palavra grega que é usada aqui é presbíteros. E quando se menciona presbíteros na Bíblia, se menciona aqueles anciãos seres humanos, idosos, né, velhos, pessoas já com alguma idade, que são respeitáveis pela sua idade e pelo seu equilíbrio. Então, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos. Então, esses tronos, com 24 anciãos, estão ao redor do trono maior que foi descrito, né? Esse que nós acabamos de ver aqui, descrito como um trono onde tem assentado alguém que é indescritível, vamos dizer assim. E esses anciãos, então, são em número de 24, e eles estão vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Isso tem um significado muito importante, que vestido de branco. Isso significa que eles foram justificados, porque não tem sinal de anjo aqui, nenhum tipo de manifestação angélica aqui, e nunca se fala que os anjos são vestidos de branco. Não se fala no Apocalipse. Todas as vezes que há vestimenta de branco, inclusive no capítulo 19, nós vamos encontrar isso depois, novamente, né? Ele fala de pessoas que foram justificadas pelo sacrifício de Cristo. Então, esses 24 anciãos aqui são representativos de salvos do Velho Testamento e salvos do Novo Testamento. Alguns, inclusive, chegam a dizer que entendem que sejam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Nós não podemos dizer exatamente isso, porque os 12 apóstolos fazem parte da igreja que foi arrebatada, então seria mais realmente uma representação de todos os salvos de todas as épocas, né? De todas as situações, de todas as condições. E também porque ainda não houve glorificação de todos os salvos nesse período, né? Não houve ainda glorificação de todos os salvos, porque ainda há pessoas que vão ser salvas no período da tribulação. Então nós temos fazemos uma clara suposição que verdadeiramente são 24 anciãos representativos dos salvos de todas as épocas. Mas o que é mais interessante é que eles são justificados, estão de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. O que significa essas coroas de ouro na cabeça desses 24 anciãos? Significam os galardões que essas pessoas tiveram, né? Representando os galardões que os crentes podem ter, né? Galardões, então, de pessoas que foram fiéis ao Senhor aqui no mundo, realizando a vontade de Deus e agradecendo sempre a Deus pelas oportunidades de servi-lo. Então, essas pessoas receberam galardões. E é interessante também nós vermos o final
o que eles vão fazer com esses galardões. No versículo 5, nós temos que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, nós vemos aqui uma figura daquilo que é manifestação poderosa de Deus, né? Relâmpagos, vozes e trovões são elementos utilizados para demonstrar o poder absoluto de Deus, né? O seu poder tremendo, né? Causador até de, de terror, muitas vezes, para aqueles que não têm temor de Deus. Então, diante do trono, nós temos uma ação do Espírito Santo. Deus não tem 7 espíritos, né? Mas tem uma manifestação espiritual. Então, essa manifestação espiritual é ampla, e tudo que é amplo no livro de Apocalipse é representado pelo número 7. 7 espíritos, né? 7 trombetas, 7 selos e por aí afora. Então, nós temos aí 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, que são as manifestações contínuas do Espírito Santo de Deus, e que está também diante do trono. E há diante do trono como que mar de vidro, né? Ou mar de cristal, em algumas outras versões, mar de cristal, e diante do trono, esse mar de cristal é semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O que são esses seres viventes? São certamente querubins que, como na visão de Isaías, quando Isaías olha para si mesmo e fala e vê, tem aquela visão, né, do céu, e ele vê Deus na sua santidade, quer dizer, ele vê uma figura, né, que ele não viu Deus, mas viu uma figura semelhante. Ele vê 4 querubins voando diante do trono de Deus e cantando de dia e de noite sem nenhum tipo de interrupção, sobre quem é Deus, né? E eles clamam: Santo, 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 né? O tempo todo eles clamam: Santo, Santo, Santo. Santidade realmente é a característica mais importante de Deus, né? Porque tudo depende da sua santidade. Seu amor é santo, a sua justiça é santa, a sua ira é santa, a sua inteligência é santa, a sua bondade é santa, né? A sua eternidade é santa, a sua identidade é santa. Então, tudo em Deus é santo. Por isso, os querubins não cantam outra qualificação de Deus, né? Outro atributo de Deus, mas cantam sobre a sua santidade. Esses 4 seres viventes, então, cheios de olhos, significando que eles tinham capacidade de perceber todas as coisas, por diante e por detrás. E eles tinham semelhanças, né? O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Muitos querem identificar isso aqui como Jesus, né? O leão de Judá. O segundo, semelhante a novilho, que é aquele novilho que era sacrificado lá no Velho Testamento pelo pecado do povo. Então, Jesus é aquele que sacrifício. Terceiro, tem o rosto como de homem. Jesus Cristo é o Filho do Homem, segundo Lucas e segundo o próprio Jesus. E o quarto ser vivente, semelhante à águia, né, quando está voando, isso significando a superioridade de Jesus e a sua ligação com o céu, né?
Então, é uma interpretação que se dá, mas nós entendemos que isso aqui simplesmente fala da força, fala da singularidade e fala da, da diversidade. São elementos de todas as ordens, né? O leão representando os animais não domesticáveis, o segundo semelhante ao novilho, representando animais domésticos, o quarto ser vivente, o ser humano, e os seres aéreos, né? Os seres, as aves que voam pelo céu. Então, representado pela águia, demonstrando que todos os seres de todos os tempos devem louvar ao Senhor, conforme o Salmo nos ensina, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, nós podemos entender assim, porque temos que interpretar de acordo com a coerência da Bíblia. Então, nós vimos que os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas e por dentro cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, essa é a declaração dos querubins constantemente diante do Senhor. E eles não param de dizer isso, nem de dia, nem de noite, pelos séculos dos séculos. E isso é o modo como Deus é glorificado plenamente e perpetuamente na sua morada celestial. Então, esses 4 seres viventes são verdadeiramente querubins escolhidos e planejados e criados para glorificar o nome do Deus eterno. No versículo 9, nós vamos encontrar que quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, né? Que é o próprio Deus, ao que vive pelos séculos dos séculos, né? Vive eternamente, os 24 anciãos, diante desta glorificação dos querubins, eles prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, nós encontramos aqui aquilo que os galardões que eles tinham vão significar e vão ser usados, né? Quando os seres viventes começam a adorar a Deus, né, cantando em honra e ações de graças, e quando eles derem glória ao Senhor, os 24 anciãos vão se ajoelhar diante dele, prostrar-se-ão diante do trono e lançarão as suas coroas aos pés daquele que está sentado no trono. Ou seja, os galardões dos crentes servem para adoração a Deus. Nós vamos entregar os nossos galardões, aqueles que tiverem galardões, né? Vamos entregar esses galardões como nossa maneira de glorificar a Deus eternamente. Nós vamos lançar os nossos galardões aos pés dele e vamos reconhecer que ele é verdadeiramente o merecedor de toda honra, de toda glória, e que aquilo que nós recebemos como galardão, né? Falando de glória pessoal, ele é uma glória, na verdade,
que deve ser dedicada, entregue, renunciada em favor do próprio Deus eterno. Então, tudo que eu faço hoje e que é feito para a glória de Deus e que vai ser galardoado pelo próprio Jesus, isso tudo vai ser lançado como reconhecimento de que tudo veio de Deus e que nós fomos apenas instrumentos, que não há mérito nenhum em nós, mas tudo aquilo que nós recebemos, nós devolvemos a Deus em ações de graça e glória. Então, o texto nos ensina que nós vamos clamar, né, como os anciãos clamavam, representando os salvos de todas as épocas. Vamos dizer: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, é o reconhecimento de que Deus é um Deus supremo, poderoso, eterno, criador de todas as coisas, e nós vamos glorificar o seu nome com as nossas ações, com as nossas atitudes e com os nossos pensamentos e com os galardões que nós tivemos recebido aqui por as nossas ações aqui neste mundo enquanto estivermos aqui. Que isso nos leve a praticar mais e mais ações que glorificam a Deus, porque, na verdade, nós vamos entregar toda a glória que nós recebemos aqui para o Senhor. É Ele que é o merecedor de toda a honra e de toda a glória. Isso é, um pouco resumidamente, aquilo que o capítulo 4 menciona, né? Fala. E nós aprendemos aqui que verdadeiramente nós vemos o período da tribulação sendo começado, né? Nós não há ainda nenhuma manifestação da tribulação, mas João já está em visão, em arrebatamento, né? Em visão no céu, né? Em arrebatamento espiritual. Ele está no céu e ele está vendo as coisas que estão no céu e que as coisas que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. No capítulo 5, que nós vamos ver no sábado que vem, nós vamos ver que João vê essa cena que foi descrita no capítulo 4 e também vê uma outra cena que nós vamos estudar mais minuciosamente no capítulo 5, que é a cena em que há um livro no céu que vai ser aberto, esse livro todo selado, que é o livro que, aberto, vai revelar tudo o que vai acontecer no período da tribulação. Então, nós vamos ver isso na semana que vem, como esse livro foi aberto, e depois daí em diante, no capítulo 6, etc., nós vamos ver tudo que vai acontecer na tribulação. Nós estamos, dessa maneira, chegando ao final desse estudo de hoje, mas nós queríamos que verdadeiramente a ideia de vivermos para a glória de Deus fosse a ideia predominante na nossa vida, né? Nossa vida ser realmente uma vida que glorifique ao nome do Senhor e uma vida que seja santificada para louvar e abençoar o Senhor.
Que Deus nos permita viver desta maneira e nos abençoe para que essa vida seja uma manifestação do seu grande amor por nós e por meio de nós às pessoas com quem nós convivemos e que precisam de ouvir sobre a salvação. Deus abençoe a todos.